cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é o espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre leitura e sua transformação diante das novas tecnologias e principalmente frente à internet, uma ferramenta que transforma o ato de ler. E é interessante levantar este assunto mais uma vez aqui, porque ele não se esgota. Muitas perguntas se fazem nuvens na cabeça de pais, professores e alunos em torno da questão. Uma delas é bem emblemática e merece resposta simples, ou deveria, né, por parte de professores de gramática, literatura ou redação. Por que precisamos ler mesmo? Você que é professor dessas disciplinas já deve ter ouvido mais de uma vez essa pergunta. Assim como os pais já devem ter ouvido de seus filhos. Por que preciso estudar e ir à escola? E diante desses questionamentos, surgem outros que rezam a mesma cartilha. Tudo bem, vou ler, mas vou ler quais livros? Os clássicos ou os de autoajuda, que normalmente são campeões de venda? E mais, dou preferência para a literatura nacional ou para escritores estrangeiros? Enfim, ler é muito complicado, porque muitos não têm claro o que isso vai acrescentar em suas vidas. E para responder estas questões, ou estimulá-lo ou desestimulá-lo à leitura, o nosso convidado é o professor e escritor, professor de literatura aqui da FURB e escritor, Maicon Tenff. Maicon, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Inicialmente, por que precisamos ler mesmo? Olha, é uma pergunta, como você falou, é uma pergunta bastante complexa, mas nós poderíamos começar a respondê-la pelo seguinte: nós precisamos ler ou nós devemos ler para preservar a nossa memória. E isso vale tanto para a memória individual, como para uma memória muito mais importante, que é a memória coletiva. Mas o que eu estou querendo falar com memória? Vamos imaginar uma época em que não existiam livros ou que os livros eram muito escassos. Por exemplo, a Idade Média. Existiam apenas os livros copiados à mão, dos monges copistas. Os inculábulos. Esse O que acontecia naquela época? A quantidade de conhecimento, a quantidade de história, a quantidade de resgate cultural, a quantidade de criticidade que um homem ou uma mulher poderiam adquirir durante toda a sua vida é mais ou menos a quantidade que hoje nós temos numa noite de aula, por exemplo. Por quê? Porque hoje nós temos a facilidade, o acesso à informação, o acesso aos livros. Então nós conseguimos preservar a memória através dos livros, a tradição, a história, a criticidade. As instituições que de alguma maneira elas censuram livros, elas perseguem livros, elas criticam livros de maneira pejorativa, essas instituições elas querem na verdade acabar com a tua memória. Basicamente é por isso. Começando pela questão da memória individual, a leitura também é um outro caminho para que o indivíduo possa se reconhecer, Sim, se reconhecer. Eu tenho a impressão que a grande busca de um leitor, eu estou falando do leitor que ele vem lendo ao longo dos anos, evidentemente ele vai experimentar vários tipos diferentes de livros, de alguma maneira ele vai chegar aos clássicos, ele pode estacionar nos clássicos, ou ele pode não gostar dos clássicos, enfim, mas esse leitor que vai construindo a sua trajetória de leitura através dos anos, eu tenho a impressão que o que ele está buscando ali é o autoconhecimento, quer dizer, você lê porque você quer investigar o mundo, e você quer investigar o mundo porque você quer se conhecer. Então, quer dizer, todo leitor é alguém que está em busca de si mesmo. E eu sempre faço uma comparação com aquela
famosa peça de teatro grega, né, o Édipo Rei, do Sófocles, né? O Édipo é o sujeito que ele sai em busca do assassino de Laio. E no fim da história ele acaba descobrindo que ele é que era o vilão. Quer dizer, ele acaba se reconhecendo. Essa descoberta ela é tão dramática, ela é tão chocante, que ele acaba furando os próprios olhos, porque ele não suporta enxergar a verdade sobre si mesmo. Então o leitor, todo leitor é um pouco Édipo. Quer dizer, todo leitor ele quer enxergar uma verdade que às vezes não é uma verdade também muito positiva, não é uma verdade muito boa. Uma verdade incômoda. Né? É por isso que eu digo que ler, na verdade, é uma droga. Né? Ler, né? Depois a gente pode falar a esse respeito, né? Mas ler tem o seu lado muito positivo, evidentemente, que é uma aventura inestimável, mas tem também efeitos colaterais que podem ser nefastos. Né? Ô, Maico, agora nós estamos falando, né, de uma questão de leitura no momento em que as novas mídias elas estão aí, as salas de aulas passam por transformações e, obviamente, a leitura também, né? Como você analisa essa questão, né, das leituras em salas de aula por conta aí das novas mídias? Olha, essa discussão, por exemplo, a respeito da presença dos computadores, né, da presença da internet no mundo da leitura, na verdade é uma discussão muito antiga, é uma discussão que existe já desde antes do advento da internet. Para mim, não importa qual é o suporte, né, em que a informação, em que o livro vai chegar. Você pode ler o livro no formato papel, você pode ler o livro na tela do computador, pode ler no iPad, né, no tablet. Quer dizer, isso na verdade não é muito problemático no sentido da leitura em si. Pode ser problemático na questão do mercado editorial, porque as livrarias vão ter que repensar. Isso, né? E nós estamos também discutindo, né, veementemente a questão, por exemplo, dos direitos autorais, né? Há grupos que defendem, por exemplo, a liberação total dos direitos, mas eu acho que isso é meio complicado, porque qual vai ser o estímulo, né, para o criador, né, para ele fazer. Enfim, quer dizer, essa discussão sim é uma discussão bastante séria, porque muda tudo. Né? Você não tem mais o controle simples no suporte de papel. Que era, inclusive, muito difícil de piratear, muito dispendioso até para quem quisesse piratear. No caso da internet, essa realidade muda. Agora, a leitura em si, né, ela continua sendo a mesma. Claro, você muda, por exemplo, características textuais podem se modificar, certas zonas de ativação cerebral, elas podem se modificar, mas lá no final eu não vejo muita diferença. Você lê um conto num livro, num jornal, numa revista ou na tela do computador, eu acho que não tem diferença. Não. Cabe aos professores aprender a lidar com isso e orientar melhor os seus alunos. Né? Exatamente. Maico, né, pegando essa questão aí, né, a gente sabe que ler independe, né, pode ser tanto no livro, aí é o prazer de quem lê. E aí, vamos começar as nossas leituras exatamente por onde? Tem aqueles defensores que dizem, né, essa leitura é inócua, né, essa outra, vamos aos clássicos. Por onde nós deveríamos começar nossas leituras? Olha só que coisa engraçada, né? Normalmente, nós que somos da academia, da escola, né? Quer dizer, nós que representamos as instituições, nós que somos professores, que representamos a educação, nós que somos pais, também representamos a educação por um outro viés, né? Normalmente, nós criticamos esse tipo de livro que hoje está sendo lido maciçamente pelos jovens. Os best-sellers, né? Que a gente chama de best-sellers e tal. Os mais né? vendidos. Essa coisa toda. Desde, você pode pegar Harry Potter, Crepúsculo, até para um público, né, maiorzinho, que seria o Código da Vinci e similares, né? Quer dizer, esse tipo de fato, esse tipo de livro, quer dizer, não é o livro profundo, não é o livro que vai possibilitar aquele tipo de investigação que eu falei agora. Da reflexão, né? Agora há pouco. No entanto, são livros extremamente divertidos, né? E dependendo do interesse, né, de cada um, aquilo ali pode ser uma aventura de leitura fantástica. Né? Então, eu, por exemplo, não tenho
nada contra, não critico esse tipo de livro, porque eu acho que eles podem ser uma boa porta de entrada para o mundo da leitura. Agora, claro, passam-se 5 anos, 10 anos, 20 anos na vida daquele leitor e ele ainda continua lendo o mesmo tipo de livro, né? Quer dizer, normalmente ele abandona daí, porque isso começa a se tornar enfadonho, começa a se tornar repetitivo. Eu acho que o leitor ele pode aí ir para outras vias, né? Ele pode chegar àquilo que a gente chama de clássico, ou até mesmo autores contemporâneos que têm uma proposta assim, um pouquinho mais aprofundada, né? Que iria além dos best-sellers. Bom, nós estamos hoje falando sobre leitura aqui no Cidadania em Debate. O nosso convidado é o professor e escritor Maicon Teve. Daqui um pouco a gente retorna para continuar o nosso assunto. Já voltamos.